Ê! Que E saudade. aí? Pois é, e aí? Estamos aqui, eu botei roupa de sair. Eu me maquiei, você viu? O óculos está Pois é. tirando um pouco, mas maquiei toda. Que ótimo. Tá rolando o som aí? Tá. Tá massa. E aí, botei o fone agora, ficou melhor o áudio? Ficou. Quando não bota fone Pronto. fica Fica esquisita, meio né? estranho. É, eu não É, tenho muita experiência disso aqui não, viu? Acho que nunca foi tão difícil esse bate-papo depois da peça como hoje, viu? Você me paga. pois é. Eu também não tenho, não. É a primeira vez eu participei de um, estando no seu lugar, de uma live, né, como Hum, convidado, mas só. Mas aqui a gente está entre amigos e vamos falar de é. coisa importante, então tá tudo certo. Vamos, vamos. Vou dar só um aviso, assim, para quem está chegando na live, porque estava aqui de bobeira no Instagram, a gente acabou de fazer uma apresentação da peça Criança Ferida no YouTube. A gente vai estar em temporada todos os domingos, às 18 horas, lá no nosso canal do YouTube. E o espetáculo ele fica disponível até às 23h59. É a peça Cinderela. Da meia-noite ela desaparece, vira abóbora. Então, quem chegar aqui e não viu a peça, pode, depois do papo, ir assistir o espetáculo. Gente, quanta gente massa entrando aí, né? Nossa. É por isso que eu não gosto disso, Vinícius. Fica todo mundo entrando, falando, eu quero falar com todo mundo, beijar todo mundo, e aí, Maria, que difícil. Eu me perco porque Eu eu não também. consigo olhar direito. Daqui a pouco você vai ver, você vai esquecer, porque vai sumindo rápido, né? Sim. Mas muito bem. E nessa proposta desse mês, a nossa proposta é conversar sobre assuntos que tangenciam ou que se relacionam de alguma forma com o que a gente traz no espetáculo e trazer Carla Freitas, nome e sobrenome importante, Fala frente. para esse papo hoje, eu acho que é fundamental, né? Eu até anotei para não me perder. Carla é educadora, mãe, feminista, pesquisadora do Núcleo de Extensão em Cultura, Gênero e Sexualidade e mestra em Cultura e Sociedade pela UFBA. E Carlinha virou uma espécie de madrinha do espetáculo. Ela está acompanhando a trajetória desse espetáculo desde que ele nasceu e é sempre muito bom ouvir Carla falar. Às vezes eu aprendo coisas sobre esse espetáculo e sobre mim a partir do que ela traz. Assim, é sempre muito bom lhe ouvir. Que honra, Então, pois que é. Então honra. não podia ser diferente. E aí, para começar o nosso bate-papo, né, eu queria pedir que você se apresentasse também, se você quiser falar com as suas palavras, quem é você, e que a gente começasse, que essa é uma coisa que eu também não sabia, mas foi legal que Poca trouxe como introdução, né, como é que se deu essa sua aproximação com o universo LGBTQIA+. Então, a minha aproximação se dá através da militância, né? Movimento feminista, em primeiro lugar, junto com um grupo de pesquisa que aconteceu simultaneamente lá para meados de 2011. Eu cheio de leite no peito, amamentando meu filho e entrando na universidade, né, descobrindo o que era aquilo, podendo vivenciar, tendo o privilégio de ter uma estrutura que me beneficiou bastante. E, e lá, cheio de viado em volta de mim, no meu grupo de pesquisa, eu comecei a fazer reflexões e vivenciar um monte de situação na minha vida. Né? E aí eu já tinha uma pesquisa muito antes disso, que eu comecei a pesquisar de forma bem autônoma, sendo orientada por um cara lá, Rogério Lustosa, lá do Rio, Hum. sobre suicídio na população LGBT. Né? Na verdade, foi sobre suicídio. Dentro do estudo sobre suicídio, eu descobri que a população LGBT era a que mais se suicidava. E eu Uhum. fiquei muito intrigada com isso e fui levantar mais dados e entender o que é que acontecia, né? Porque a maioria das pesquisas faziam associação ao fato de você ser gay, ser uma pessoa LGBT, você ter mais chance de se matar. E não faziam uma relação com as violências que a pessoa sofria e que Sim. não era a condição LGBT, né? Era um mundo, as violências que adoeciam essas pessoas
a ponto delas desejarem se matar. E, logicamente, a partir do momento que você vai estudando e as coisas vão se atravessando em você, você passa, né, a vivenciar coisas na sua vida. E eu Uhum. percebi que que eu não me encaixava mais enquanto uma mulher heterossexual, né? Então eu fui entender por onde meu desejo passava, por onde é que em que caixinha dessa eu podia me encaixar, né? E o que mais se aproximou foi a pansexualidade. Então Uhum. aí eu passo a me sentir também pertencente a essa luta e não só mais uma observadora disso. Sim. Quando o nosso olhar ele se expande, fica difícil de não enxergar algumas coisas, né? Sim, exatamente, exatamente. É, é muito difícil. Isso também foi parte da pesquisa para a gente fazer o espetáculo, né? Eu me deparei com esse dado de que do suicídio dentro e não só do suicídio, mas morte por doenças também causadas de coração, que eram atribuídas à quantidade de pequenos traumas que vão se acumulando na Uhum. vida e vão gerando problemas de saúde na comunidade LGBT. E uma coisa que me marcou muito é saber desse aumento da taxa de suicídios entre as crianças, que é uma coisa que tem acontecido. Muito. E aí eu que já vou fazer essa curva aqui para a esquerda sempre, que é pedir para a gente entrar, para que você fale sobre a sua dissertação, a sua pesquisa, que título aqui eu sempre a cola, né? Crianças dissidentes e as milícias de gênero e sexualidade. A gente Isso. faz um pouco uma citação a isso no espetáculo, esse recorte da infância e de como a percepção da homofobia ela acontece muito no ambiente estudantil, de que como a Muito. escola é uma representação do que acontece lá fora e assim tem pesquisas que apontam a taxa de evasão, inclusive de crianças e adolescentes por conta dessa violência. E aí eu queria pedir que você falasse da sua pesquisa, desse seu olhar direcionado para essa questão e talvez dividir com a gente algumas ações e coisas que foram possíveis e que são possíveis de se fazer, Uhum. pensando também que é um tema muito cabuloso, né? As pessoas têm medo de falar sobre educação sexual, Sim, sobre gênero e infância, né? sim. Vide que essa foi uma das plataformas que elegeu o nosso não, o presidente aí. Sim. Então, Primeira coisa que eu quero falar é saudar todas as pessoas educadoras, principalmente professores, professoras, que nesse momento estão remontando toda uma estrutura de educação e a gente está numa luta muito grande, né? E tudo que eu estou fazendo aí, junto com uma galera de professor, estudando gênero, estudando sexualidade, todas as críticas e as limitações que a gente faz, né, nesse campo do gênero e sexualidade, entendendo que o lugar do professor é um lugar delicado também, é um lugar onde muitas vezes a gente está entre os interesses do mercado, a escola e as famílias, né? Então a gente tem um limite de ação, entendendo também que a gente está num momento não muito favorável, né? Que a gente sabe que a infância está no centro de disputa aí desses poderes todos, porque é o lugar onde a gente vai plantar, é onde a gente consegue plantar, né? Transformação é na infância. Então, não é à toa que a educação é o campo de batalha desse governo fascista e a gente precisa estar muito ciente disso e estar muito preparado porque a batalha nem começou, né? Nem sim, começou. A gente sabe que ainda vai vir muita coisa. A gente está com aí com o certeza. sindicato lutando muito e é isso. A minha dissertação, o que é que ela quer? A minha dissertação, ela quer analisar como se dá o processo de naturalização das normatividades de gênero e sexualidade na escola, né? Uhum, E entendendo que eu venho de uma escola, o meu lugar de trabalho é uma escola que trabalha com a perspectiva da diferença. Então, uhum, é o lugar onde eu tenho um certo privilégio de acessar e dialogar sobre essas temáticas.
é um lugar de classe média alta, que tem um recorte de classe, né, que a gente precisa demarcar. Então, a minha vivência enquanto professora educadora é nesse lugar. Uhum. E aí a gente vai observar que é uma escola que faz um esforço crítico muito grande, que é um espaço que faz um esforço crítico muito grande para desnaturalizar uma série de situações, condições e demarcadores de exclusão, como capacitismo, por exemplo. Uhum. Porém, quando se trata de gênero e sexualidade, a gente percebe que todas as escolas não avançam. Uhum. Avançam muito timidamente, né? Então, o que é que tem aí e como é que funcionam esses mecanismos de naturalização dessas normatividades de gênero e sexualidade? E aí, quando eu fui ver a peça, lá no iniciozinho, naquele ensaio Uhum. aberto, que eu tinha acabado de defender minha dissertação, eu falei, poxa, tipo, é isso, né? Quem vai ler a minha dissertação? Quem vai ler? É como se eu tivesse tendo a oportunidade de falar tudo o que eu queria no palco, Uhum. 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 Foi né? lindo esse Que não é a encontro. minha área. Então foi um encontro assim muito maravilhoso, né? Porque a gente veio se complementando, se alimentando e foi incrível. A gente vai chegar nesse encontro, mas eu queria lembrar, saber de algumas coisas que a gente até já conversou sobre Uhum. a dissertação, né? Que uma vez, assim, dei uma olhada na dissertação, dei uma lida, e uma coisa que você me falou é um sentimento que eu tenho muito grande em relação à peça, que assim, preciso fazer isso pelas crianças, né? E é preciso estar com esse olhar atento e com essa escuta atenta. E aí, eu queria, não sei se você se sente à vontade, mas uma vez, naquele videozinho que a gente fez juntos, você falou de algumas histórias que ilustram um pouco. Porque eu Uhum. acho que, para quem está chegando aqui, às Sim. vezes, o que seria isso, né? O que seria esse olhar Essa na- atento? Sim. Esse olhar atento é, por exemplo, a gente se questiona muito, mas o que é que a escola pode fazer? A escola precisa ter uma disciplina de gênero e sexualidade? Não necessariamente, acho que para os maiores sim, mas na primeira infância, que tipo de ações de intervenção a gente pode fazer? Que a gente Uhum, pode estar fazendo uma micropolítica, né, pró-diversidade. O que é que a gente pode estar fazendo? E aí eu me lembro de várias situações que eu vivenciei, tipo, menino está disputando a bola na quadra, aí um tomba no outro, ah, seu viado, e aí já vão partem para porrada. Né? Aí a professora vem acudir a situação, fazer a intervenção. A professora que não passou pela formação, né, uma formação de gênero e diversidade, que não tem o olhar mais apurado que eu tenho, vem para a sala de aula com o quê? Com toda a sua carga moral, sua carga religiosa. Então ela fala: poxa, menino, você chamou ele de viado, isso é feio. Né? Que oportunidade a gente perde, né? De problematizar e de desconstruir uma série de coisas, até porque a gente está cheio de casal LGBT na escola. Então, assim, o que é que a gente acabou de ensinar para aquele menino? Que é feio, ser gay, né? uhum, E aí, tipo, é vazio, é pouco. sim. Né? Qual é o papel da gente enquanto educador? A gente pode se limitar, a gente pode chegar e dizer só que é feio, mas a gente perde a oportunidade de trabalhar, né? Assim como na quadrilha de São João. Quadrilha de São João é sempre. Você vivenciou isso, eu vivenciei isso, acho que todo mundo aí que está assistindo vivenciou também, né? A quadrilha de Eu São até João se é diverti típico. naquela foto. Exatamente. Então, a quadrilha de São João é típico. Aí, quem vai ser a dupla? Sim. Quem vai ser o casal? Quem vai ser a dupla? Quem vai dançar junto? Aí, o menino levanta a mão, a menina levanta a mão, né? E diz: Ah, eu quero fazer com ela. Aí, duas meninas. Aí a professora Sim. disse: Ah, não pode, porque vai ter a hora do namoro, Né? né? Com família LGBT na roda. O Uhum, que é que essa mãe, o que é que essa professora acabou de ensinar para aquelas crianças, né? Que não é sim. possível namorar duas meninas. Então, assim, tá na sutileza, tá na entrelinha, tá no currículo oculto, tá todo tempo de intervenção. Tá na brincadeira do parque, das meninas que não deixam o menino que quer brincar de panelinha, do menino que não deixa a menina brincar na quadra, porque a quadra é lugar do menino. A quadra que fica 90% do tempo ocupada de meninos, porque as meninas não podem
jogar bola, porque aquilo não é coisa de menino. Então, esses estereótipos de gênero estão se retroalimentando o tempo inteiro naquele espaço. E a Eu acho que uma escola coisa que não consegue dar conta disso. o que me marcava muito, e eu acho que todo mundo que passou por essa experiência dessa violência homofóbica, não era nem, na grande maioria dos casos, não era nem uma ação efetiva e ativa dos professores em, em, em produzirem um bullying, mas muito mais da omissão, né? Da falta de percepção, da gente às vezes ser agredido verbalmente na frente de um professor e existir um constrangimento em torno disso. É como se esse assunto ele não pode nem ser... E Então, quantas assim, vezes, Vini, você foi xingado, você, depois de muito ser xingado, teve alguma reação explosiva e você precisou ir sim, se justificar na diretoria ou sofreu alguma penalidade. E a criança que estava ali praticando, e eu não gosto dessa palavra bullying, eu tento falar bem isso também, não gosto dessa palavra. Essa palavra bullying, ela tenta silenciar os nomes das opressões. Criança pratica homofobia, criança pratica racismo, sim, né? Eu acho que a gente uhum. precisa dar nome às coisas. E então eu acho que esse termo guarda-chuva aí eu não me agrada. Então, eu acho que a gente precisa falar dessas coisas, que eles têm total condição de compreender o que estão praticando, né? Eu nunca vou me esquecer quando eu cheguei para uma criança e disse: você está sendo racista. Isso que você está fazendo é racismo. E ela pôde pensar sobre o ato dela, né? Isso é muito importante. Eu acho que é um pouco esse lugar, né, que o tal do kit gay gerou tanta... Eu via pessoas que eu considerava pessoas minimamente esclarecidas justificando o voto no presidente por conta do kit gay, né? Não, mas eles querem homossexualizar as crianças. E aí não pode falar sobre sexualidade com criança, né? Essa coisa meio... E eu acho que a gente esqueceu que foi É criança. romantização, né? A criança é perverso, gente. Todo mundo aqui que está vendo, que está ouvindo, sabe. A criança sabe ser perverso, né? A criança tem disputa, está experimentando o poder. A infância é o lugar da experimentação do poder. A criança vai experimentar o poder com o outro. E ela já entendeu a dinâmica de poder social, ela vai reproduzir. Se a gente não estiver atento, vai ficar naturalizada e ela vai ser um violentador, um macho violentador, o homofóbico violentador, né? Então não dá para a gente ficar naturalizando e amenizando e romantizando a infância, como se ela não fosse capaz de construir criticidade. E ela é capaz de construir criticidade. Inclusive, é o lugar onde a gente deve construir e Sim. desconstruir criticidade. Né? E falar sobre essas questões é falar sobre o mundo, né? E não precisa ser de uma maneira necessariamente pesada, assim, apresentar o mundo como o que é que À ela vai medida que receber. eles, à medida que eles nos apresentam, né? A gente Sim, não precisa falar disso. É por isso que eu digo, a gente não precisa de uma disciplina de gênero e sexualidade na infância. Isso está na relação deles o tempo inteiro. Se a gente estiver atento, isso vai aparecer na conversa, na folha de papel. Eu tive um aluno que ele amassou o papel porque era rosa. Eu podia simplesmente fazer o quê? Se eu não tivesse passado por uma formação, obviamente, né? Tivesse uma sensibilização com relação a isso. Eu podia simplesmente pegar o papel, jogar no lixo e dar outro para ele, um verde, um azul. sim. Resolver Não, seu problema. eu resolvi o meu problema e o dele, vamos encurtar essa conversa. Mas e aí? Qual é a minha função social que eu escolhi ser? Educadora, poxa. Não dá pra gente passar por cima disso. Não dá pra gente perder uma oportunidade dessa, entendendo que o mundo tá como tá. E a partir do momento que você faz uma escolha de não educar nesse sentido, a gente também está fazendo uma escolha por um tipo de criança, né? Porque a gente está pegando várias crianças e fazendo, vocês não importam para a gente, resolvam na vida adulta, se vocês chegarem até lá. Mas assim, é escolha por um tipo de infância, é isso que é mais cruel, né? E isso é uma coisa que me deixa muito indignada, Vini, porque a maioria das pessoas vem com a justificativa de: ah, mas meu filho, eu não quero que ele seja gay porque ele vai sofrer na vida adulta, desconsiderando que a infância dele está sendo violada. Sim. Então você impede o menino de brincar de boneca porque ele vai ser viado quando crescer, porque ele vai sofrer. E a infância dessa criança? Quer dizer, ele está sendo privado de experimentar
diversas brincadeiras lúdicas que vão possibilitar ele vivenciar várias coisas e porque quando ele crescer, gente, que é isso? Enfim, É, é muito surreal. sim. Se a gente for entrar no tema paz, Hum, criação, a gente enlouquece aqui, é, né? é, é. Mas aproveitar, deixa, antes da gente passar para o nosso próximo bloco, dizer que assim, a gente vai estar no final, na última parte, a gente vai estar respondendo perguntas de vocês que estão aí nos assistindo sobre esse bate-papo, sobre o espetáculo. Então, podem ir jogando perguntas já a partir de agora, que vocês queiram que a gente comente ou fale sobre, que a gente tem uma equipe aqui que está assistindo. Ah, que Ó, legal. beijo em vocês! Que saudade dessa equipe! Pois é. Aqui, Gabi, Dan, eles estão assistindo e estão anotando o que for rolar, Tá, certo? tá. Tá, mas vamos voltar para aquele ponto que você falou do nosso encontro, né? Vamos, isso. Carlinha foi assistir a gente no ensaio aberto em março de Foi. No 2018. dia, eu recebi no dia um cartaz, ensaio Sim, aberto, criança, e ainda tinha o nome criança viada, né? sim, Que isso é sim. um outro tópico que precisa ser dito, né? Era ainda tinha uma criança viada. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, preciso ir. E aí eu fui. Nossa, fala, Vini, vai. Vou falar. Não, primeiro falar do nosso lado, que a gente estava apreensivo quando você chegou. Eu falei, meu Deus do céu, será que a Carlinha vai gostar? Paulo Alice fez, eita, a Carla veio, como é que é? A gente, né? Porque assim, uma pessoa que é Ai, educadora, estuda sobre o assunto, a gente fez, tomara que ela goste. E como diria a Poca, você virou ficha técnica, né? A ô, gente gente. trocou muito, mas como num projeto de circulação que a gente fez pela Fundação Gregório de Matos, no subúrbio e na UFBA, Carlinha foi junto com a gente para fazer mediação de debates com esses adolescentes e com esses Rodamos jovens. muito, foi. Foi lindo. Sim. A gente foi para as E escolas. não, foi super importante, assim, eu estava super nervoso, né, de entrar nesse ambiente. Sim. E aí, não sei, pedir para você para falar assim sobre esse encontro e o que é que o Eu vou espetáculo começar pelo final. Eu vou comece. dizer, eu vou dizer assim, nossa, eu acho que todas as vezes que eu assisto a peça eu me emociono muito, né? Mas dessa vez, pelo contexto, eu precisei de um tempo agora aqui para me recompor para entrar nessa live, porque assim, foi isso. Eu me lembrei muito daqueles dias que a gente ficou junto. A gente passou 6 apresentações rodando e a gente tinha um retorno muito imediato de uma Sim, juventude com uma urgência muito grande de denunciar uma série de violências, muitas vezes, né, Vini? Que quando a sim. gente terminava a peça, que a gente ia para o debate, depois vinha aquela pessoa lá em silêncio no final do auditório e vinha dizer assim para a gente: olha, em minha casa é muito difícil, eu sofro violência. Para mim, nossa, a gente saía muito, muito, muito transtornado, dizendo, caralho, o que é que a gente vai fazer? E aí eu fico pensando agora em tempos de pandemia, né? Que essas pessoas estão dentro de casa, não tem escola, né, Vini? Como será que está sendo para essas crianças viadas se manterem durinhas ali o tempo inteiro? Para aquela menina que é masculinizada, que não realiza a performatividade de gênero que a família espera. Então me dá uma angústia assim muito grande pensar nisso nesse momento. E eu realmente eu não sei por onde começar, né? Porque se a escola é um espaço de violência muitas vezes, também muitas vezes é uma linha de fuga. Porque às vezes lá dentro a gente encontra uma professora que tem um olhar mais sensível, que acolhe, que denuncia, né? É um lugar de respiro, onde você encontra seus pares. Então, Até eu entre os tenho me colegas, inquietado muito com isso. Uhum. uma coisa que eu E aí o nosso observei, encontro foi isso, né? Nosso encontro foi isso, foi a possibilidade de pensar nisso tudo, né? Foi ver, eu acho que o que a arte não transforma, dissertação nenhuma vai transformar, né? Eu vejo isso, eu vejo o meu trabalho é um trabalho que tem uma importância teórica, que tem uma relevância, eu reconheço tudo isso. sim, Mas eu sei o lugar elitista que tem a academia e a produção acadêmica, né? Que é o lugar que
o que vocês fazem tenta escapar. Então, assim, é muito lindo ver o que vocês fazem no palco e é como se eu visse a minha dissertação ali, falando e dialogando e trocando com a plateia. Então, eu fico sempre muito emocionada, muito lindo. Hoje foi especialmente difícil de fazer a apresentação. Eu estava ouvindo bomba aqui de casa. Tá tendo manifestação em São Paulo e helicóptero, bomba, assim. A gente está vivendo um contexto muito, muito, assim. E de fato, pensar nessas crianças é assustador, porque inclusive eu lembro de algumas falas delas. Foi um processo muito louco esse, porque ainda é e reverbera em mim, porque assim, era muito violento o que a gente ouvia às vezes, né? Mas demais, assim. Inclusive a própria violência acontecendo durante o teatro, né? Vocês estavam ali no palco mostrando, escancarando a violência e a violência acontecendo na plateia, né? A gente via isso acontecer, Sim. tipo, é muito forte isso, né? E a gente ficava às vezes querendo matar um sujeito daquele, dizendo, porra, a gente tá aqui falando com você e você tá aí fazendo. Mas aquilo também dizia muito, né? Eram os violentadores, os homofóbicos e as suas inseguranças. Para mim Uhum, foi super difícil no início, assim. Depois a primeira apresentação eu chorei depois, né? Saí chorando litros, foi em Alagados, foi. porque foi muito difícil, não por voltar a uma questão que é minha, etc., mas é por ver, me enxergar em algumas crianças e adolescentes que estavam ali sofrendo com homofobia diante da gente, né? Sim, sim, Então, tanto que teve um dia que eu perdi um pouquinho o controle, não sei se você lembra. eu lembro. Lembro Aqui na minha sim. frente, homofobia não vai rolar, não. É, Enfim. foi punk. E. Ai, ai. Saudade, né, minha filha? Saudade da gente fazer essas coisas, encontrar as pessoas. Sim, o outro E salve que eu tenho que dar são para os artistas, né? Vocês aí são os primeiros a parar e os últimos a voltarem. E essa iniciativa de vocês de trazer o teatro para a gente, e ainda com essa relevância temática, né? Eu fiquei pensando assim, acho que vocês bateram 100 pessoas visualizando a peça, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, num domingo a gente vê essas pessoas assistindo, né? Que importante isso, né? Num momento desse e acho que é um presente para todo mundo, as crianças viadas todas, Carlinha, muito bom. aconteceu uma história que eu vou contar. Eu sei que já estou antecipando que eu vou me emocionar, porque eu sempre me emociono. A gente fez a apresentação, eu não sei se foi nessa última apresentação que a gente fez, ou se foi quando a gente reproduziu o vídeo do espetáculo, lá em abril, né? Mas minha mãe é uma grande RP, então ela, relações públicas, ela vai, você tem que ver, você tem que ver. E a amiga de uma amiga de minha mãe, ela disse que ela estava observando que o filho dela, de 10 anos, talvez pudesse ser, e ela tinha observado que ele tinha ficado super triste. Eu acho que é tranquilo contar essa história que eu não estou citando nomes, mas assim, para mim foi muito emocionante. E ela observou que ele tinha ficado triste depois de que tinha visto um filme, e ela foi ver o filme tinha um casal gay na representação, enfim, várias coisas, e ela não sabia como abordar esse assunto com o filho. E eu já vou chorar. Ela soube do espetáculo e ela assistiu esse espetáculo com o filho dela, de 10 anos. Foi a forma que ela encontrou de chegar a esse assunto e disse que o menino virou para ela e disse que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, né? Então é disso que eu falo quando a gente faz esse espetáculo, a gente, tipo assim, se foi essa criança que a gente permitiu que conseguisse finalmente respirar do Sim, lado da sua família, isso já valeu tudo. já valeu tudo. Entende assim? Porque muitas vezes os pais também não sabem como, Sim. né? É muito. Então, assim, essa história aconteceu agora, porque de alguma forma também nesse meio virtual a gente vai até as pessoas e esse assunto ele pode entrar de maneira mais delicada na casa das pessoas.
Não, já né? aconteceu de tudo, né, Vini? Inclusive, um filho também já falou no meio do espetáculo, não foi que... E esse aí a gente E dá nome é, e sobrenome, é nosso fotógrafo. é o lindo, né? O maravilhoso, amo ele. Pois é. Caio, para quem não conhece essa história, Caio, num debate que teve pós-espetáculo, calhou da mãe dele estar naquele espetáculo, eles não foram juntos, ele estava no fundo, ela estava lá na frente. E Caio disse, né, que esse espetáculo é o que eu gostaria de falar com você há tanto tempo e nunca consegui encontrar uma forma, né? Então, nossa, já aconteceu foi coisa com essa peça, né? Foi, A gente já foi. se emociona muito, assim, como... E é isso que faz a gente querer continuar fazendo. Às vezes a gente pensa em, Perfeito. ai, que cansei, ou então a gente cansa de levar porrada, né? E aí, mas a gente faz, não, isso aqui acontece, vale a pena a gente seguir. Com Vamos certeza. abrir para. Quer falar alguma coisa antes de abrir para as perguntas? Não, ótimo. Daniel disse que a gente pode falar à vontade. Tem pergunta? É o quê? Eu estou ouvindo aqui a pergunta. Fala, Dan. Diz que ainda não temos muitas perguntas. O pessoal está só observando. Uau. Sim, sim. A pergunta é o seguinte. É, Foi de Fábio, né? Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi essa sim, né? pergunta. Se existem formas, que estratégias a gente pode fazer para estar acolhendo é, essas crianças que estão sofrendo algum tipo de violência dentro de casa, crianças dissidentes, crianças que não performam a heteronormatividade, né? Sim. Como é que a gente Olha, se... a gente tem pensado muito sobre isso, né? Infelizmente, a gente tem o poder da família, né, sobre a criança, que muitas vezes se torna inquestionável diante de tantas coisas, ainda mais com relação a isso, né? A gente fica contando com a sensibilidade, por exemplo, de uma conselheira tutelar, caso a gente venha denunciar, que ela não seja uma evangélica e não deseje que a criança seja realmente curada, né? E que a família está certa. Então, assim, é realmente muito delicado, viu? É realmente muito delicado. Eu acho que o que a gente precisa pensar é numa rede mesmo, como a gente faz com as mulheres, como a gente tem feito, né? Pensar em material formativo, em nos aproximar das famílias. Quem trabalha com educação é chegar perto das famílias e tentar proteger a criança desse jeito, né? Porque, para você ter uma ideia, quando você escreve uma dissertação, como é a que eu escrevi, eu sofri diversos ataques. Eu fui acusada de pedofilia. A minha dissertação teve que ter polícia na sala de aula, porque na época que Judith Butler estava no Brasil, foi a época que eu estava defendendo, então estava toda aquela confusão dos ataques a ela lá em São Paulo. E aí um grupo se juntou e começou a me atacar também na internet. E entender que eu estava ensinando as crianças a serem gays e, enfim, esses absurdos que essa galera fala. Aí você imagina como é para um cidadão comum chegar numa família e dizer, numa situação comum, não um cidadão comum, um cidadão numa situação comum de vizinho, chegar e dizer, ó, não faça isso com seu filho, porque ele vai ser viado, você querendo ou não. Gente, é muito complicado. É super delicado, né? Porque interferir na educação de uma criança é delicado, mas ao mesmo tempo é um pouco desesperador que não exista um pensamento, principalmente dos órgãos públicos, para que se pense na defesa dessa criança também, É. né? A minha experiência enquanto educadora, eu já tive várias situações, Vini, tanto de ir para o confronto com a família e dizer você não pode fazer isso, e ela me garantir que ela podia, e ela pôde, e ela fez, Uhum. porque o Estado
deixa, autoriza que ela faça. E eu já fui pelo outro caminho, Sim, né? Que é o caminho mais dissimulado, que é o caminho mais do fala a língua dela, fala de Jesus e vamos ver olha o que Jesus faria e ir desse jeito. Porque sim, muitas vezes eles se sentem expostos diante da gente e sim, quando chega em casa, essa criança vai sofrer mais violência. sim, sim. Entende? É Aquela preciso história da pensar mulher que apanha mais quando a polícia Sim, vai embora, isso acontece com a criança, com né? certeza. Então, Me fez assim, passar vergonha. só que uma mulher adulta, mesmo diante de toda a vulnerabilidade, é uma mulher adulta que Sim. ainda tem alguma agência possível nessa história, que ela possa fugir, que ela possa, enfim. Uma criança, gente. Uma criança Por faz o isso que eu quê? acho que é importante a gente pensar nessas estratégias no sentido de que foi algo que a gente também pensou um pouco com o espetáculo, que é de aproximar, né? De ir trazendo para junto, Eu já fui ler porque a Bíblia para conseguir conversar com a família. Eu li a Bíblia, eu peguei os trechos da Bíblia, fui alguma coisa ler. ali dentro, E né? terminou com a família entendendo o que eu estava dizendo e de alguma forma as coisas melhoraram na vida daquela criança, Uhum. né? Porque a criança apresentou um outro tipo de comportamento e veio conversando. Então, assim, e eu chegar para a criança e dizer: você vai crescer, agora tem que ser assim, agora vai ter que ser desse jeito. Eu tô aqui para te ouvir, mas você vai crescer e isso vai passar. Você vai poder ser o que você quiser e você estabelecer essa relação de confiança com a criança, Sim, né? E que ela tenha você, pelo menos, para poder dizer: olha, tá difícil. sim. É super importante. Uhum. É, eu vi Porque que senão rolou. eles cortam a relação, inclusive, sua com a criança. A única possibilidade que a criança tem, né? Eu tive uma família que ia tirar o filho da escola. E aí? Me deu um desespero. Eu disse: pronto, tira da escola e aí? Vai para onde? Vai para que professora? Então eu botei meu rabo entre as pernas, fui ler a Bíblia e fui conversar com essa família. Sim. Ainda tive que pedir desculpa. Por quê? Porque não é a minha briga que é importante, é a criança. É a da criança, claro, É a claro. criança que é importante. A minha briga, a minha razão não pode estar assim. Eu sei, o meu orgulho, a minha vontade era dizer: vocês são loucos, lunáticos, mas eu tive que respirar fundo, ler a Bíblia e conversar com eles pedindo desculpa. Sim, Para aquela criança estar minimamente segura. foda. É, eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, tudo tem a ver. Eu vi que algumas pessoas já perguntaram, e Dan nem precisa me falar, que eu vi umas coisas assim, né? Estão perguntando sobre o título, por que mudou o título, por que mudou o título. Ah, é, o É, título. gente, vocês Tá. estão morando em que país? No país onde o Ministério Público diz: criança viada não pode. É, gente, assim, a gente estreou o Ai, gente. espetáculo em 2018, a situação era ruim, mas não tanto. E é isso, a gente estava um pouco. É um pouco do que você falou, Carlinha. Que estratégias a gente quer para conseguir chegar nos lugares, para conseguir conversar com algumas pessoas que antes iriam dizer não só por causa do título, né? Tipo assim, como é que a gente faz para se ajustar? Porque o importante nesse momento não é a gente se agarrar ao título. Eu relutei muito, porque eu acho que o título tem importância grande, é provocador, é importante a gente tensionar essas duas coisas, botar uma do lado da outra, né? E Criança eu viada. acho que o título cumpriu sua função. Quem conhece criança viada é criança viada. É Sim. criança viada, né? O título cumpriu sua função. Mas a gente, por uma escolha de poder conseguir acessar alguns espaços que estavam dizendo não pra gente, com criança viada, e por tudo que está acontecendo, gente. Na nossa última temporada eu entrei um pouco em pânico, eu fiquei muito assustado, tive muita ansiedade, porque eu olhava para a plateia sempre imaginando que alguém poderia me agredir, porque a gente não tem controle de quem está ali, né? Olhando Sim. pra gente. Teve uma situação que um cara tava com um estojo, batendo o estojo na frente, e eu achei que era outra coisa. E eu passei metade do espetáculo tenso olhando pra ele. Porque ele levantou de repente, saiu, voltou pro banheiro. E quando eu consegui enxergar o sorriso na cara dele, eu vi que ele tava vendo a peça mesmo, eu relaxei. Então, assim, quando começou a afetar a minha saúde mental, quando a gente percebeu que não tinha possibilidade de entrada em alguns espaços, e breaking news, eu acho que algumas, a gente já falou sobre isso, a gente está sendo processado pelo Ministério Público da Bahia. Né? Uma observação aqui, a gente está sendo processado não necessariamente por homofobia, mas tem muitas camadas aí, né? A gente está Sim. sendo processado por conta da falta
de um alvará que a gente já solicitou e que nunca chegou. Então, assim, não tem como a gente dizer é homofobia, mas ao mesmo tempo a gente não entende exatamente por que esse espetáculo, por que dessa forma, né? Então, assim, são muitas coisas, são as violências que vão acontecendo e estrategicamente a gente achou que seria importante mudar. E mudar também no sentido quando a gente fala criança viada, a gente localiza onde está essa ferida, né? Está bem localizada. Sim, É minha. Quando a gente amplia, ferida de alguma forma é para trazer também mais as pessoas, porque as pessoas têm. A infância é um lugar de produção, uma época de produção de muitas feridas e que não necessariamente está ligado à questão de gênero ou sexualidade. Como você falou, criança pode ser muito cruel, sim, né? Então sim. tem o racismo, tem a gordofobia, tem várias coisas e essas feridas ficam. Então foi um pouco nesse sentido também de abraçar outras Sim. feridas e de alcançar outros espaços, né? Maravilhoso. É inevitável nesse momento não falar sobre o movimento antifascista. Eu gostaria que comentasse esse cenário com relação ao enfrentamento nas crianças pretas. Tem outra pergunta, né? Tinha umas outras antes. Acho que a gente pode falar logo dessa, né, que está na emergência aí do momento. Acho que a gente veio aí a filha do George, né? Quando eu vi aquela cena, eu fiquei muito inquieta, muito pensando que, me desculpe a palavra, mas que foda, né? Para uma criança dessa idade ter que lidar com esse tipo de sentimento contraditório que pra gente é barril, né? Pensar, meu pai morreu e está salvando o mundo, morreu dessa forma, né? Foi assassinado dessa forma. E aí eu fico pensando como é para essa criança administrar esse sentimento, entender o seu lugar no mundo, entender o que representa, né, a sua existência historicamente no mundo. E é o racismo é um processo de violência que ele é tão permanente, tão insistente, ele se atualiza o tempo inteiro, né, que a gente fica pensando assim, se a gente não estiver muito atento, muito, né, que marcas são essas, né, que essas crianças carregam aí a vida inteira, e se olhar para o lado e dizer, ah, isso tem um nome, né, é racismo. Então, é isso aí que eu estou sofrendo, isso aí, aquele olhar era isso, né? Meu pai morreu por causa disso. E você Sim, ainda ter que jogar no pescoço daquele cara ali, que a morte dele está mudando o mundo. É muito perverso isso tudo, velho. É muito, sim. muito, muito cruel. É muito. Não sei, eu não É, sei responder essa pergunta. Eu não sei. eu acho É, que não sei se a gente tem capacidade de responder, né? eu não Porque sei realmente responder essa pergunta. Eu vejo cartilhas, eu vejo. Eu acho que é muito mais do que uma questão de formação de profissional ou de formação. É, é um engendramento estrutural que tem com relação ao racismo e essas opressões, que é muito mais do que você formar e você sensibilizar, né? É um trabalho ali cotidiano de desconstrução, de desnaturalização, de escancarar mesmo, eu acho que é isso, é entrar chutando a porta mesmo e fazer o que está sendo feito aí. sim, E sim, incluir as crianças nesse processo, né? Porque não adianta querer poupar a criança disso. A criança, ainda mais a criança que está sob o marcador de exclusão, né? sim, Então, assim, uma criança preta, ela consegue entender, ela já sofre o racismo. Ela precisa estar atenta e saber se defender e conseguir se colocar no mundo, né? E fazer sua pequena rede ali também de apoio. sim. Eu acho que a gente, enquanto adulto, a gente tem essa função aí de possibilitar que isso aconteça, e fortalecer mesmo. Cuidar das Total. nossas práticas antirracistas também diante das crianças é muito importante, né? Eu vou ler outra pergunta aqui, Carlinha. Me senti contemplado. Para Carla, como você acha que a universidade pode se transformar nesse sentido? Mentira. Carla comentou sobre a inacessibilidade da dissertação e da acessibilidade do teatro como facilitador de temáticas importantes como esta. Mas Uhum. sabemos também que nem toda forma de teatro é acessível a todos. Para Carla, como você acha que a universidade pode se transformar nesse sentido?
E para Vinícius, quais são outras formas de tornar a arte também acessível e legível a um público cada vez maior? Bom, eu acho que eu acredito muito mais nas micropolíticas, né? Eu tenho apostado cada vez mais nisso do que nos confrontos onde a gente pode estar se colocando diante de uma situação em que a gente perde tudo nesse Sim, momento, né? Por exemplo, eu acho que eu ser demitida da escola que eu trabalho por estar me expondo demais ou por estar indo para um confronto, para um campo de batalha em que eu sei que nesse momento está tenso, eu acho que perdem as crianças, perde eu, perde minha possibilidade de ação ali naquele lugar, né? uhum, E eu penso desse jeito também na universidade. Por exemplo, eu defendi a minha dissertação está toda escrita na primeira pessoa, eu tentei tornar, quebrar completamente o paradigma da escrita é, convencional, né? O máximo que eu consegui e que eu pude, que o meu orientador foi me permitindo, e graças a Deus eu tenho um orientador que é muito massa, né, Leandro Collin? Muito massa nesse sentido mesmo de incentivar a gente a quebrar essas normatividades. Eu fiz, né? Então, ela é uma dissertação que possivelmente em outro programa, com outro orientador, ela não teria sido aceita. E, no uhum. entanto, ela foi. Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente pode fazer. E agora vou pegar alguns capítulos da dissertação e transformar em capítulos de livro para professores e, enfim, né? Eu acho que é isso, tornar acessível. Eu acho que não adianta só a gente ficar no campo do blá 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 e dizer que a faculdade, a universidade é elitista, chegar lá e escrever uma dissertação completamente inacessível, uma tese completamente inacessível para todo mundo, né? Então, Sim. minhas colegas professoras precisam ter acesso em vários sentidos à minha dissertação e a todas as outras, eu gostaria muito de ver isso. Os textos mais É. acessíveis para as pessoas. Não, eu concordo super com você, assim, criança aviada, criança ferida, é um super laboratório nesse sentido, né? A gente tinha algumas coisas que a gente queria, o que é que a gente queria com esse espetáculo? A gente queria conseguir se comunicar com as pessoas, a linguagem é direta, a gente ficou com medo, às vezes, de ser over, excessivamente didático, mas assim, era muito assim, a gente quer se comunicar com as pessoas. E isso é através do espetáculo em várias assim, desde a linguagem até o cenário, né? A gente construiu um cenário, a gente já se apresentou em sala de aula, a gente já se apresentou em auditório, em centro cultural, em refeitório, porque a gente quer ir aonde esse papo é importante, é necessário, né? Então, é um pouco isso, assim, fazendo micropolítica é o trabalho de formiguinha, né? A gente vai indo onde a gente consegue, recua quando precisa recuar também para conseguir dar alguns passos à frente. A gente está experimentando agora esse formato que para a gente que é ator de teatro é estranho, mas ao mesmo tempo que permite um alcance muito maior. Então, assim, como fazer com que, como conseguir fazer, inclusive que adolescentes que consigam assistir esse espetáculo, né, e consigam se ver representados ali, que isso de alguma forma seja algo que assegure ele, como aquilo que você falou, né, Sim, tipo assim, você vai crescer, talvez na sua família isso seja um problema, mas você vai crescer, você não é uma aberração, você vai conseguir ter uma vida, segura a porra da onda. exatamente. Então, mas eu acho importante a gente estar sempre atento a isso, né? E sempre atento ao que outras pessoas podem trazer, dizendo, tipo, porra, aqui vocês pecaram, como é que vem por aqui? Tipo assim, tá ouvindo, né? Ter essa escuta muito ampliada para poder a gente conseguir, de fato, ir dando conta e conseguir acessando espaços diferentes. Eu acho que nesse momento é difícil pensar em grandes enfrentamentos, em grandes políticas públicas, em etc., porque A gente está não tentando só essa, sobreviver agora, né? exatamente, exatamente, né? Tem a questão, o artista falando de um tema LGBT que basta você postar em algum lugar, já vai ter comentário lá embaixo, pouca vergonha, minha criança, meu filho não. Então, assim, Uhum. lidando com isso também. Sim, sim. Ah, pois. Tem mais perguntas? Não.
A gente não tem mais Como perguntas. A foi gente pode fazer a fazer peça? Ah, considerações finais. tem uma pergunta sobre como foi apresentar a peça sem público, né? Tipo, primeira Ah, vez. como foi apresentar o espetáculo sem público? Essa é a segunda vez que a gente faz. A primeira vez foi mais chocante, né? Porque, inclusive, eu me acabei de chorar no final de você terminar um espetáculo e ter um silêncio, né? Ali. Sim. É aquela coisa assim. E tem um mini público aqui em casa, a equipe, mas foi estranho, mas ao mesmo tempo foi muito forte. A nossa primeira sessão, você comentou, né? Agora a gente tinha 100 pessoas, a gente teve 200 pessoas com a gente na primeira sessão, o tempo inteiro. Então, Uhum. assim, isso de uma forma chega, é muito potente também. E eu acho que a gente está num momento em que tá todo mundo muito mais sensível, né? Mais disposto também ao encontro. É, E a gente se emociona numa live, a gente está querendo muito estar junto do outro, né? O isolamento tá deixando a gente bem à flor da pele. muitas Então, faltas, muitas ausências, né? demais. E eu Concordo. acho que a gente está. É isso, assim. Eu me vejo muito mais disposto a estar tendo meus encontros mediados pelo universo virtual, que antes era uma coisa que eu não fazia. Eu achava um Sim. saco. Agora é o que a gente tem, né? É o que a gente tem, né? E é, o que a gente é como a gente. Tem gente, por exemplo, eu tenho uma sorte de estar passando a quarentena, a sorte e o azar, brincadeira, mas de estar passando a quarentena com várias pessoas. Mas assim, eu fico imaginando quem está sozinho totalmente, né? Sim. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, a possibilidade desse encontro, a possibilidade de estar tendo um contato ao vivo, sei lá, eu acho que é o mais próximo do que a gente tem de um encontro real, né? Sim, sim. É, foi, para quem viu a peça, né, já ao vivo, é realmente a gente fica com vontade de estar ali, né, sentindo, mas por outro lado é uma potência tão grande ver que vocês conseguiram transformar isso, né? E nossa, que lindo, que linda ideia, que generosidade, que muito obrigada. Obrigada por lembrar de mim nesse momento, mais uma vez. Você sabe que eu Não não tinha nego, como, né? não tinha como não lembrar de você. A gente ainda está aqui investigando, que a gente quer tocar em temas, mas eu acho que falar sobre essa perspectiva da educação é fundamental, né? Porque assim, e é isso, eu gosto de lhe ouvir, eu acho que é fácil, a gente aprende muito e a gente aprende sobre si. Quem está vendo com certeza refletiu sobre as Sim. suas posturas, eu não tenho dúvida. E é isso. Eu que agradeço, na verdade, você estar topando esse encontro. Sempre. Os dois, né? Perdendo o cabaço de live, eu pelo Deixa eu menos, dar um você beijo também, em né? Paula aqui, que eu tô morrendo de saudade dela. Toda hora ela me cita ali, eu não respondo ela. Vontade de falar com todo mundo. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que veio. Eu tenho um grupo de amigos aí maravilhoso que ficam ali atrás de mim, ó, e me paparicando. São maravilhosos. Obrigada, viu? Obrigada aí toda a equipe. Obrigada, Vini. Muito amor, muito afeto. Você sabe que é um projeto que eu colo demais, que eu acredito demais e que eu quero estar sempre, sempre, sempre que vocês me chamarem, eu vou estar colada. Viu? Massa. Me leva para São Paulo, Muito. Vini. Minha filha, você tem que entrar numa caixa hermeticamente fechada, Ah, não, vai banhada passar. em álcool 70, porque a situação tá barril. Vai Mas vai passar. passar, sim. E Vai. com fé. Vai, Ianzinho! Beijo, Ian. Beijo, Isaura. Isaura é do Nucuz aí, ó, gente. O Nucuz está produzindo um bocado de coisa legal. Vão lá ver. Tá certo? Muito material lá para vocês verem sobre Tem, um, gênero, sexualidade. tem algum É o nosso. perfil Tem, em a alguma gente rede social? tem site, é Nucus, N-U, Nu, C-U-S, Nucus, é o nosso núcleo de pesquisa. Então, quem tiver interesse, a gente tem 5 linhas de pesquisa, inclusive uma de arte, de gênero e sexualidade, a gente tem sobre travestilidades, a gente tem sobre educação, lesbianidades. Eu vou esquecer uma, mas é o quê, meu Deus do céu? Eu esqueci de qual, Isaura?
Enfim, temos 5 linhas lá com coordenadoras maravilhosas e vocês precisam aparecer, viu? A gente está tendo Massa. reuniões aí, tá bem produtivo. O quiz não Chega para. mais. E a gente É aqui, Mari. domingo que vem. Hum. É Mari. Você viu? É Mari Mari, no Dian, Ah, sim, não da vi não, safada. galera. Um É, beijo, minha beijo, gente. beijo, Luísa, querida Luísa Ribeiro, a nossa colega pedagoga, né, do Ângelo, que voltou. E lembrar, gente, domingo que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, mentira, né? Às 18 horas, a gente vai estar lá no YouTube, na página no canal da Criança Ferida, com o espetáculo ao vivo. E 19h30 a gente vai estar aqui no Instagram com mais um ou uma ou um com uma pessoa especial para estar discutindo sobre. A gente não tem fechado ainda, por isso eu não vou associar sobre um tema importante que cruza com esse universo, né? Então, e quem não viu o espetáculo está disponível até 23h59 lá no YouTube também. Pode entrar e assistir. Vão Muito ver. obrigado, Minha. Recomendem, passem os links. Isso, gente. Façam Beijo. boca a boca, recomendem qualquer pessoa, exatamente. Beijo grande. Fique bem, meu bem. Um Espero que beijo você. para você também. A gente se fala, viu? Beijo grande. Beijo. Tchau, Nada. tchau. Tchau.